Esta é uma missão secundária, cujo objetivo é analisar com um pouco mais de detalhe o modelo de circulação fechada da atmosfera. É um tópico muito importante de se dominar, pois os padrões de circulação do ar no planeta têm papel-chave em vários aspectos. O calor proveniente do Sol é distribuído pelo globo, parte por correntes oceânicas, parte pela circulação do ar. Além disso, a circulação das massas de ar distribui umidade também, cuja saturação de vapor de água do ar se relaciona com a precipitação. A intensidade de calor e a intensidade de chuva são fatores fundamentais para a fotossíntese, que é a base energética das cadeias alimentares, a produtividade primária. Então, compreender os padrões do clima, como são formados, como variam no tempo e no espaço, é crítico para compreender a biogeografia e os biomas da Terra. Isso se refere a compreender a distribuição da diversidade biológica e compreender padrões de riqueza e abundância de espécies em ecossistemas. Por outro lado, a distribuição de calor e chuvas impactam outros níveis de análise na ecologia, como a dinâmica de populações, de comunidades, as interações ecológicas dos organismos, cadeias e teias alimentares, ciclos biogeoquímicos, a competição por recursos. Então, explicada a razão de ser tão importante conhecer sobre a circulação atmosférica, é hora de dominar o modelo de circulação fechada do ar. Vamos começar olhando o modelo 3D da Terra para entender melhor o modelo de circulação fechada da atmosfera. As nossas três células estão aqui: a célula de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar. Aqui não está nesse modelo demonstrando as células do hemisfério sul. O que acontece? A atmosfera, que vai desde a superfície até a exosfera, é uma massa de ar de movimento celular. Ela envolve todo o planeta. Aqui ele está cortado para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Como a gente já viu a célula de Hadley, o ar tem esse movimento. Ele vai do norte, desce para o sul perto da superfície, sobe próximo ao Equador e retorna para o norte, mais por cima, perdendo calor e umidade, e desce. Na célula de Ferrel, próximo da superfície, o deslocamento de ar é para o norte. Sobe perto do círculo polar, retorna ao trópico e desce. O que é interessante de notar é que essas massas de ar elas não se misturam, não é apenas uma atmosfera completa em torno da Terra. Existem essas três células, cada um com seu movimento da massa de ar. É muito legal analisar o planeta através de um modelo 3D, não é mesmo? Mas vamos retornar ao 2D para esmiuçar o modelo de circulação fechada. Mudando um pouco o nosso ponto de vista sobre a Terra, vamos utilizar uma visão modelada da superfície e horizonte da Terra. Aqui temos a linha do Equador, 0 grau de latitude. Para a esquerda, vamos marcar a latitude de 30 graus norte, um pouco mais para a esquerda, significa mais ao norte, vamos marcar a latitude de 60 graus norte. Por último, vamos marcar o Polo Norte, 90 graus no hemisfério norte. Para a direita do Equador está o hemisfério sul, que vamos ignorar nesse modelo, pois as células se repetem, guardadas suas características que falaremos depois. De 0 grau até 30 graus norte, há a célula de Hadley. Vamos perceber duas dimensões do deslocamento de ar nesse modelo, horizontal e vertical. A massa de ar em 30 graus norte é seca e temperatura mais baixa. Se desloca horizontalmente em direção ao sul, mais próximo da superfície. Nesse deslocamento, a massa de ar recebe calor da superfície da Terra, se tornando mais quente. O oceano, que está recebendo a radiação do Sol, sofre evaporação, tornando essa massa de ar cada vez mais úmida. Perto do Equador, a massa de ar chega ao seu limite de saturação de vapor d'água e de temperatura. A baixa pressão do ar, relacionada à sua temperatura e densidade, agora vai se deslocar verticalmente para cima. Enquanto sobe para mais alto na atmosfera, a saturação do vapor faz essa massa perder a umidade. E a umidade não é nada mais que vapor d'água em estado gasoso. Há uma mudança de estado físico, de gasoso para líquido, a chuva. Grandes quantidades de chuva ocorrem próximo ao Equador, na chamada zona de convergência intertropical, pois a célula de Hadley do Sul também está levando calor e umidade para esta zona. Então, convergência de calor e chuva
produtividade primária fortíssima, muita energia para sustentar uma grande cadeia alimentar. As florestas equatoriais são exuberantes. Amazônia, África, Indonésia, as monumentais florestas estão nessa zona. Retornando para a célula de Hartley, o ar subiu, perdeu umidade, perdeu calor. Agora seu deslocamento é para o norte, mais ao alto da atmosfera. A convecção atua então aos 30 graus norte. O ar seco, frio, mais denso, alta pressão começa a descer. Como não traz umidade, não traz chuvas. Os climas áridos e desérticos do planeta em geral se encontram em 30 graus norte e sul, por causa do movimento celular do ar. Esse movimento de massa de ar de Hartley e o encontro com a próxima célula de Ferrel, em conjunto com a rotação da Terra, forma correntes de jato, com deslocamento do ar em uma outra dimensão, de leste para oeste ou do leste para leste. O encontro da massa de Hartley e Ferrel forma o jato subtropical. Então se reinicia o ciclo, a massa de ar voltando a se deslocar para o sul. Esse é o padrão de deslocamento da célula de Hartley. A próxima etapa, a célula que existe entre 30 graus norte e 60 graus norte, a célula de Ferrel. Vamos iniciar em 30 graus norte, próximo da superfície. A massa de ar se desloca para o norte. Como essa massa está próxima da superfície, ela é aquecida e ganha umidade pela evaporação de água dos oceanos. Aos 60 graus de latitude norte, a massa de ar se desloca verticalmente para cima. Tal qual a célula de Hartley, a massa de ar perde umidade e pressão, gerando chuva. Essa massa de ar, então, mais ao alto da atmosfera, se desloca para o sul, até os 30 graus norte, onde se encontra com a célula de Hartley. O ar seco e mais frio, mais denso e pesado, então desce. O ciclo da célula se reinicia. Finalmente, então, a célula polar. A massa de ar frio do Polo Norte se desloca para o sul, se aquecendo pela superfície da Terra. Aos 60 graus norte, onde se encontra com a célula de Ferrel, a massa de ar aquecida se desloca então verticalmente, para cima. Esse encontro de massas de ar de Ferrel e polar, em conjunto com a rotação da Terra, o efeito Coriolis, que já vimos na missão sobre circulação atmosférica, gera uma outra corrente de jato, a polar. Nessa imagem da NASA, podemos compreender melhor esse deslocamento de ar. A corrente de jato polar é uma poderosa corrente com deslocamento no sentido oeste para leste. Voltando para o modelo com o ponto de vista observado fora da Terra, agora fica mais fácil compreender o padrão de deslocamento tridimensional das células. Olhando para o hemisfério sul, temos o mesmo padrão. A massa de ar da célula de Hartley também se desloca rumo ao Equador, em altitudes mais baixas. Se encontra com a célula de Hartley do norte, na zona de convergência intertropical. A célula de Ferrel sul, tal qual a do norte, o ar em baixa altitude se desloca em direção ao polo, para 60 graus sul. Em altas altitudes, se desloca para o norte, para 30 graus sul. A célula polar sul, mesmo padrão da célula boreal, do norte. Em baixa altitude, se desloca para o norte, para os 60 graus, onde se encontra com a célula de Ferrel. E mais alto na atmosfera, se desloca para o polo sul. A circulação geral da atmosfera. Vamos finalizar analisando a ocorrência dos ventos do oeste e os ventos alísios. Os ventos do oeste se encontram na célula de Ferrel entre 30 graus e 60 graus, no hemisfério norte e sul. A massa de ar se desloca com sentido para nordeste, resultado do efeito Coriolis, no hemisfério norte. O padrão de circulação nessa zona é aquele que já analisamos na célula de Ferrel. A massa de ar sobe em direção ao norte, mas, adicionando-se o efeito Coriolis, essa massa de ar não sobe diretamente rumo ao norte. Se desloca em um arco para nordeste, no hemisfério norte. No hemisfério sul, a direção é para sudeste. Os ventos alísios é o deslocamento da massa de ar na célula de Hartley, de 0 grau de latitude até 30 graus de latitude. O resultado é esse. As setas azuis indicam os ventos do oeste. Em amarelo, os ventos alísios do hemisfério sul. No hemisfério norte, os ventos oeste e alísios formam um padrão de circulação em sentido horário, indicado no número 1, a área de formação de tornados. Agora você já entende por que tornados possuem sentido horário e tendem a se deslocar para os Estados Unidos no hemisfério norte. No hemisfério sul, em 2, uma área de ciclone, como é esperado, possui sentido anti-horário. Terminamos aqui a análise da circulação atmosférica, que será de grande ajuda ao longo do nosso treinamento em ecologia.
Compreender os padrões do clima é uma habilidade fundamental dominada pela humanidade ao longo de toda a nossa história. Desde que a nossa espécie caminhava coletando e caçando nas savanas africanas, há mais de 90 mil anos atrás, começamos a ter que compreender estes padrões para saber onde coletar as frutas e encontrar animais, pois as dinâmicas ecológicas são determinadas pelos fatores climáticos. Nos dias de hoje, ainda dependemos completamente da previsão climática, que só é possível porque compreendemos os mecanismos da atmosfera. As rotas aéreas dependem do conhecimento de circulação atmosférica, pois voar a favor do vento economiza combustível das aeronaves. O conhecimento de corrente de jato ajuda a planejar isso. Aos poucos vamos nos aprofundar nos mistérios da biologia dos ecossistemas e utilizar essas habilidades conquistadas. Fim da transmissão.